Seja bem-vindo à estreia da IERJ TV. Hoje nós vamos entrevistar a autora do livro Caso 21, a Mel Cavicchi. Bom dia, Mel. Bom dia. Então, para começar, eu queria saber, assim, uma das coisas que me chamaram a atenção foi a sua formação acadêmica, que é em administração, com mestrado em finanças e economia. Então, da onde surgiu o seu interesse pela escrita? Bom, eu sempre li muito e eu sempre escrevi também. Quando eu estava na escola, eu sempre gostei muito de ler, começou com leitura. Meus pais são acadêmicos, então eles sempre incentivaram, não que eles pediam pra gente ler, veio naturalmente, porque eu e meus irmãos, a gente via aquela biblioteca em casa e aguçava na gente esse sentimento, nossa, que legal, né? Tanta coisa diferente, vamos descobrir esses livros todos. Então a gente começou a ler, meus irmãos liam também bastante, histórias fantásticas, de aventura, e eles iam passando pra mim, né? Eles iam comentando entre eles e eu, como única menina, não queria ficar de fora, eu já não podia fazer as brincadeiras deles, já tinha que ficar brincando sozinha com as minhas bonecas. Eu pensei, alguma coisa eu tenho que fazer que meus irmãos fazem também. E aí, pra poder, né, conversar com eles também, eu queria sempre estar participando. Então eu sempre li muito, na escola eu escrevia muito também. Só que quando eu fui decidir a minha carreira profissional, eu gosto muito da questão de empresas, de empreender, de criar novas ideias e tudo. Então por isso que eu optei por administração. E dentro da administração eu gostei bastante de economia, então eu resolvi fazer meu mestrado nisso. Mas eu acho que tudo, assim, todo mundo é muito plural. Então a gente tem diversos interesses. Então eu sempre gostei de ler, mas eu também tenho muito interesse por política, economia, e isso acaba também se refletindo um pouco na minha escrita. O livro tem uma história bem diferente, de ficção científica. Você pode contar um pouquinho pra gente e dizer de onde veio essa inspiração? Bom, eu estava um dia conversando com meus irmãos e aí a gente estava vendo uma notícia, eu acho que era da NASA, alguma coisa assim, sobre novas descobertas científicas em outros planetas. E aí eu falei assim pra eles, nossa, como que seria se um alienígena viesse pro Brasil? Como seria a reação do mundo se um alienígena viesse pro Brasil e não para os Estados Unidos, que é onde tem todas as pesquisas, que é onde tem a principal agência de pesquisa, né, que é a NASA. Aí eu pensei como seria a reação dos outros países e mesmo aqui dentro, o que ia acontecer, como que os nossos políticos iam lidar com essa situação. E aí por acaso a gente estava almoçando em casa, nós três juntos, e aí acabou o almoço e eu fui pro computador. Aí eu comecei a escrever a história, assim, foi muito natural, foi muito espontâneo, na verdade. Eu não comecei a história com todo o enredo na minha cabeça. Ela foi acontecendo. E depois das primeiras páginas, eu dei para os meus pais lerem, eles gostaram, eu pensei, vou continuar. Então foi uma coisa mais, assim, foi um momento bem espontâneo. Eu sempre gostei de escrever, mas essa foi a minha primeira experiência com algo mais sólido, assim, mais longo. Antes eram histórias mais curtas, ou então até mesmo redações para a escola, não era super sólido, mas sempre foi um sonho meu escrever um livro. Quando eu vi que isso era uma possibilidade, eu decidi continuar. Como fã de ficção científica, você pode citar algumas referências, ou de escritores, ou diretores e filmes que influenciaram assim, esse seu gosto? Eu comecei lendo mesmo, então foi ficção científica, muita distopia. Eu sempre tive essa parte mais política e desde criança, assim, meus pais são muito questionadores também. Então, eu sempre li muito essas ficções científicas vendo essa parte de sociedade, de política. E eu gosto muito de Admirável Mundo Novo, de 1984, e que tem bastante essa parte política. Tem também o Arthur C. Clarke, todos os livros dele são bastante também. E o Asimov, ele faz uma crítica mais à sociedade, e ele é, assim, acho que o rei da ficção científica, né? Ele tem diversos livros também, ele foi um autor que escreveu muito, eu acho que ele tem centenas de livros escritos, e ele era mais, assim, vamos dizer, as pessoas acreditavam no que ele escrevia, porque, se não me engano, ele era bioquímico, ele era da área, assim. Então ficou uma coisa muito, a partir de um certo momento, ficção científica
Antes tinha ficção científica, mas era muito ficção. Tinha a ciência dentro da ficção, mas não necessariamente aquela ciência deveria ser possível. Poderia ser só uma coisa imaginada. Mas a partir de um certo momento, depois daquelas revistas de Pulp Fiction que incentivaram muito a leitura de ficção científica, começaram a ter as revistas nos Estados Unidos especializadas em ficção científica. E teve um dos editores de uma dessas revistas, ele pediu para todos os autores deles que ele queria que fosse uma coisa baseada em dados mesmo. Até tem uma história muito interessante de um cara que começou a escrever sobre uma bomba nuclear, e o livro dele nem é muito famoso, assim, não é um dos melhores livros de ficção científica, só que o FBI ele ficou sabendo disso e ele achou que tinham roubado informação, porque o Manhattan Project estavam fazendo as pesquisas, e o cara também ele estava vendo tudo isso, e ele escreveu sobre uma bomba nuclear antes da bomba nuclear. Então, assim, o FBI começou a achar que estava tendo vazamento de informação. Então é muito legal isso, porque realmente eram coisas que poderiam acontecer, e tiveram diversos autores que de fato conseguiram prever alguns dos nossos avanços científicos antes deles acontecerem. Então eu gosto bastante, assim, principalmente porque eu acho muito legal isso de você poder misturar ficção, que é uma coisa que eu sempre gostei de história, sempre gostei de imaginar, assim. Eu acho que toda criança gosta, né? Depois, com o tempo, que a gente vai perdendo um pouco isso, infelizmente. E eu sempre gostei muito de ciência na escola, assim. Eu era muito estudiosa, na verdade. Eu gostava muito de todas as matérias, mas eu gostava especialmente de línguas e ciência. Então, foi uma mistura que pra mim era uma mistura ideal, ficção científica. A gente sabe, quem está acostumado a ver os filmes e tudo, sabe que não existem muitas mulheres inseridas nesse meio, nem como autoras e antigamente nem muito como espectadoras e personagens. Hoje em dia já aumentou o número de espectadores, mas o de autores ainda não tem muito. Você sentiu algum tipo de discriminação ao fato de você ser mulher? Assim, eu não senti pessoalmente, só que se você vai numa livraria aqui no Brasil, a gente percebe que o número de autores homens, né, de ficção científica é muito maior do que o número de mulheres. E é uma coisa, eu não sei se tem poucas autoras brasileiras de ficção científica. Eu, pessoalmente, não conheço uma autora assim, famosa de ficção científica brasileira. Mas lá fora, nos Estados Unidos, tem muitas. Então, mas, por exemplo, uma que é chamada pelos americanos de Rainha da Ficção Científica. O nome dela é Ursula Le Guin. E ela não tem nenhum... Quer dizer, eu entro numa livraria, eu não consigo achar um livro dela. E ela é super famosa. Ela escreve desde de meados do século 1950, 1960, alguma coisa assim. E você não encontra, sabe? Ela tem vários livros, ela abordou bastante essa questão de como os personagens na ficção científica eram todos homens, que eram todos cientistas homens, e ela abordou bastante isso, a questão feminina na ficção científica. Ela tentou inserir muito, e hoje em dia tem muitas autoras que fazem isso, que colocam ou personagens hermafroditas, ou então mulheres no poder, assim. Os meus personagens mesmo, a maioria dos personagens, maioria não, mas acho que eu coloquei 50%, 50-50, fortes, importantes, são mulheres. Então, nos Estados Unidos é uma presidente mulher, a chefe das Nações Unidas é uma mulher, a minha personagem principal, além do 21, que é o extraterrestre, é uma mulher também. Então, assim, eu tentei também, porque eu acho que... Eu não sei se os homens eles têm dificuldade em representar mulheres de uma forma real, porque são sempre pessoas que são frágeis e que não conseguem pensar direito. De repente, eles têm essa dificuldade em nos representar também. Exatamente. E talvez a gente tenha mais facilidade em nos entender e entender os homens. Então, a gente acha que é bem sensível, né? Então, mas de fato, assim, a gente encontra pouco em livraria. Eu acho que as editoras nacionais, elas trazem poucas autoras mulheres para o Brasil. Tem algumas que são de ficção científica para jovem adulto, né, que eles chamam Young Adult, que são as que conseguiram transformar em filme. Então, aquela série Divergente é considerada também ficção científica. A série de Jogos Vorazes, mas elas viraram filmes lá fora.
E provavelmente por isso, né, não tem como você ignorar o fato de que um livro virou um filme, e tem bastante aqui. Mas você realmente não encontra muito, e não encontra muita representatividade também dos personagens. Então vamos ver, né, assim, eu espero que isso já está mudando bastante, mas eu espero realmente que as editoras e as livrarias consigam dar mais espaço para a mulher na ficção científica. E o fato da história se passar no Rio de Janeiro, que é bem comum, ele causou algum tipo de estranheza? Algumas pessoas perguntaram, mas pô, Rio de Janeiro, nada a ver. Quando eu escrevi o Rio, para mim era uma escolha óbvia, porque é a cidade onde eu nasci, a cidade que eu morei a maior parte da minha vida, e a cidade que eu sei representar melhor por esses motivos. Então eu achei muito legal, porque muita gente, assim, na internet que já traz bastante pessoas interessadas, falaram, nossa, que legal que você colocou passando no Brasil com personagens com nomes brasileiros e não personagens com nomes americanos, estrangeiros, ingleses, que seja personagens com nomes tipicamente brasileiros, assim. E de modo geral o público ficou muito alegre com isso, porque muitas histórias fantásticas, os nomes são mais internacionais, em vez de ser nomes brasileiros ou em vez de se passar aqui. Então as pessoas acharam isso muito legal, na verdade, assim, de conseguir vislumbrar a cidade delas ou então uma cidade no nosso país, né? Então eu achei isso muito bom. Quando eu escrevi eu nem pensei nesse objetivo, assim, eu pensei porque, minha cidade tem que ser aqui, pra mim, meu primeiro livro é uma coisa, foi meio óbvio, assim, pra mim. E o livro, a gente consegue perceber um lado bem político nele. Alguma coisa da nossa política atual influenciou algumas situações ou alguns políticos? Influenciou bastante. Eu acho que, assim, poderia ser mais engajada, com certeza, mas eu leio o jornal e tem muita coisa que me incomoda muito. E eu amo meu país, assim, eu gostaria que ele estivesse em outra situação, eu gostaria que a gente não tivesse tantos problemas, porque é realmente um país que está sempre sendo o país do futuro, nunca o país do momento, assim, do presente, e tem muita coisa errada. É claro que em outros países também tem, mas eu moro aqui, eu quero melhorar o meu país, então quando eu fui escrevendo, tiveram várias coisas que me incomodavam e eu fui colocando para fora, assim. Então tem um certo engajamento político, uma crítica social, e que também é uma característica da ficção científica. Na realidade, a ficção científica ela trabalha muito como um espelho da sociedade, então para a gente ver no livro aquilo que a gente é, usando um alienígena ou usando um mundo futuro, que na verdade é aquele mundo, aquilo que a gente está passando no momento. Então os autores durante o comunismo, eles criticavam bastante o comunismo. Durante a guerra, tem o Heinlein, que ele foi um autor muito militar, porque era Guerra Fria. Então tem muito isso. E eu também acabei passando isso pro Caso 21. E, enfim, eu acho que é importante, assim, é um papel também do autor como crítico e como membro da sociedade em que ele vive. Após o lançamento do livro em Curitiba e aqui no Rio, como você sentiu a reação do público em relação a você? Foi muito legal, assim, na verdade foi Livraria Curitiba, mas fica em Londrina. Porque a família da minha mãe é de lá, então eu quis fazer lá. E foi muito bom, assim, o que eu achei muito legal é porque lá, principalmente, eram pessoas mais velhas, que eram amigos da minha mãe, amigos de família, que participaram do lançamento. E lá eles têm mais o costume de falar no lançamento dos livros, ou eles leem uma parte do livro. Aqui no Rio não é muito comum, as livrarias até estranham, ou então você fala um pouquinho. E aí eu falei um pouco sobre o livro. E quando as pessoas, porque no primeiro momento quando você fala, é um livro sobre alienígenas, as pessoas falam, ai meu Deus, lá vem aquelas teorias conspiratórias, sabe? Tem um certo preconceito de pessoas, vamos dizer, mais, não sei, mais racionais. Pessoas que só leem textos acadêmicos ou teóricos ou da sua área, né? Então, de repente, tinha muita gente da área da minha mãe, que é uma área mais médica, bioquímica, de pesquisa. Então, lê muito isso, assim. Então, quando vê um
texto falando sobre alienígena, deve pensar, nossa, não é possível. E aí eu expliquei um pouco o que era ficção científica, o que o meu livro abordava, que na realidade é isso, né? É uma capa para você poder falar sobre diversos assuntos. E eu também gosto bastante do tema de vida em outros planetas. Mas enfim, aí foi muito legal, porque quando eu falei, eu expliquei, e aí as pessoas, nossa, que legal, não sabia que também tinha isso, né? As pessoas às vezes não têm costume de ler. E aí as pessoas começaram a ler e foram gostando, né? Me mandaram mensagens, eu achei isso muito bom, sabe? Pessoas bem mais velhas, assim, falando, nossa, me surpreendi. E tudo bem, sabe? Eu não me importo da pessoa estar achando que é uma coisa e quando vai lá fica feliz, né? Então isso é muito legal. E aqui no Rio também foi muita gente, foi muito bom, assim, eu lembro que a gente, a Travessa pediu uma caixa com 100 livros, a gente mandou, aí eu falei assim, olha, acho que vai vender mais do que 100 livros, mas eles não acreditaram. Aí no dia do lançamento venderam mais do que 100 livros e não é muito comum, assim, é uma quantidade bem grande para uma noite de lançamento, então assim, eu tô achando bem legal, assim, as pessoas me mandando mensagens, tá no começo ainda, né, mas assim, eu acho que eu tô tendo uma receptividade das pessoas muito boa, vamos ver. E você tem algum projeto para 2016? Eu comecei a ter uma ideia, eu já até desenvolvi, assim, a ideia de alguns capítulos. Não é necessariamente uma ficção científica, talvez se torne, mas a ideia inicial não é ficção científica, e não se passa no Brasil, porque a ideia que eu tive foi assistindo um documentário que se chama Cosmos, que é sobre ciência, tem no Netflix, que eu assisto muito Netflix, é muito bom, né? E aí foi assistindo e é sobre um dos... Eu não quero falar muito porque, teoricamente, vai ser o último personagem do livro, mas é sobre um dos personagens que aparecem lá, mas seria uma história fictícia envolvendo um personagem real e todos os outros personagens seriam fictícios. Aí, assim, eu tenho que começar ainda, mas tô querendo desenvolver essa história e, a princípio, eu também quero fazer a continuação do Caso 21, eu só quero receber mais, assim, mais comentários de outras pessoas, mas eu gostaria de continuar também. E se você recebesse algum tipo de proposta para o livro se tornar filme? Seria o máximo. Você se proporia a escrever os roteiros ou essa parte você já... Eu acho que assim, quando tem essa proposta de livro virar filme, eu acho até bom o autor se distanciar um pouco, porque é outro tipo de indústria. Um apego também. Isso tem, exatamente. E é muito importante o autor, claro, amar a sua obra, ter muito orgulho da obra, mas, por exemplo, quando um editor chega e fala, não, a gente vai cortar esse personagem, não tem como você falar, não, eu amo esse personagem, porque o editor, o trabalho dele é aquele, saber que não tem personagem demais. E eu acho que também na indústria cinematográfica eles têm outros tipos de conceitos, eles sabem melhor o que funciona para um filme. É claro que a gente quer que tudo que esteja escrito no livro vá para o filme, mas o filme só tem 2 horas, né? E é normal, assim, que seja um pouco diferente. Então eu acho que eu ia tentar, claro, ou dar uma olhada, mas deixar o trabalho para quem entende. Verdade. Então, se você quiser fazer um convite para as pessoas que vão assistir, para lerem o livro. Tá. Bom, eu gostaria de convidar todos a conhecerem o Caso 21. Tem uma página no Facebook, facebook.com/o caso 21 números romanos. Também tem o meu site pessoal, que é melcavquini.com.br. Tem um pouquinho de informação lá, tem alguns clipes também de imprensa. E nas livrarias está na Cultura e na Travessa, por enquanto. A gente ainda está distribuindo para o resto do Brasil. E quem for numa livraria pede o livro, fala assim, não, eu quero Caso 21, a gente está procurando, porque isso é muito importante também, para as livrarias verem a demanda.
E, bom, espero que gostem. É uma ficção científica com um pouquinho de mistério, então eu acho que tem bastante público e tem bastante caldo aí no enredo. Então, agradeço a entrevista e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por estarem conosco, se inscrevam no nosso canal e siga a IERJ nas redes sociais. Até a próxima!